A todos. Para quem não me conhece, eu sou Alisson Nery, né? Sou técnico aqui da Setur, técnico de planejamento e gestão de turismo. Atualmente estou ocupando o cargo de coordenador de segmentação de produtos turísticos aqui na diretoria de produtos. Então, aí o secretário propôs para nós esse desafio aí da gente participar desses momentos aqui para contribuir um pouco com o trade, né? E a gente foi atrás aí de pessoas que pudessem colaborar com a gente reencontrou aí com a Marcela. A Marcela já esteve aqui com a gente, em Belém, né? Participando da implantação do projeto Tour da Experiência. Foi um projeto muito legal do Ministério do Turismo com o SEBRAE. Então, tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. A gente tentar resgatar, incentivar um pouquinho essa experiência do visitante nos destinos. Então, a Marcela, ela aceitou o nosso convite de participar desse momento, né? Agradeço a Marcela por estar contribuindo um pouquinho com a gente. A Marcela, ela é graduada em turismo também, com especialização em marketing, comunicação e mídias digitais. Atualmente, ela é sócia consultora da Lab Turismo, que é uma empresa de assessoria em gestão, marketing e formatação de produtos para negócios e destinos. Então, ela vai doar um pouquinho do seu tempo aqui para contribuir com a gente nesse momento, né? Eu acho que está todo mundo me ouvindo, está tudo ok? Marcela, está ok? Marcela, está ouvindo? Ouvindo. Então, o nosso tema que nós vamos discutir hoje é como ser competitivo no turismo pós-pandemia, né? E esse tema a gente vai dividir em dois momentos. Esse primeiro momento com a Marcela, a gente vai conversar um pouco sobre o perfil desse novo consumidor de turismo. A gente está vendo muita coisa aí sendo divulgada, muitos estudos, muitas pesquisas sendo produzidas por especialistas em turismo. Então, esse primeiro momento que a gente vai conversar com a Marcela sobre esse perfil do novo consumidor. E no segundo momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre a reestruturação do produto turístico, com base nesse novo perfil que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Esse segundo momento vai ser dia 23 de junho, né? Vai ser uma convidada também vai participar com a gente, uma outra pessoa. No momento a gente vai informar. E aí já queria deixar o convite para quem está aqui acompanhando esse momento hoje, para poder participar com a gente nesse momento lá de reestruturação de produtos, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Marcela, para ela falar um pouquinho dela, desse trabalho, ela vem fazendo aí na Lab Turismo. Então é isso, Marcela. Bom dia a todos. Obrigada, Alisson, secretário André, pelo convite. Me sinto muito honrada em poder tentar contribuir um pouquinho aí com esse momento tão desafiador que a atividade turística está passando. Eu, como turismóloga, viajante profissional, apaixonada por turismo, me propus aí e tenho feito bastante tenho tentado estudar bastante para tentar contribuir o máximo com esse processo de retomada, que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Parabéns pela iniciativa, acho que é um momento super importante de realmente refletir, se capacitar, trocar informação, a conexão entre as pessoas vai ser extremamente importante para essa retomada, né? A cooperação, o fortalecimento entre os atores da atividade turística, a gente já fala tanto disso há tanto tempo, mas agora a gente vê a extrema necessidade, justamente porque a gente sabe que a atividade turística ela é complexa, né? A atividade turística ela não acontece só em um empreendimento, ela acontece no hotel que eu fico hospedado, no restaurante que eu vou almoçar, no atrativo que eu visito, enfim, ela acontece no destino turístico. E diante disso, todos vão ter que estar muito engajados, coordenados, fortalecidos e para iniciar e retomar a atividade turística de uma forma responsável, né? Porque a gente tem realmente um desafio grande aí pela frente, não vai parar por aqui nesse isolamento. E eu trouxe alguns pontos aí que eu acho importante e tenho visto também muitas lives, tenho estudado bastante as pesquisas, temas que nós da Lab Turismo entendemos que são importantes para que os destinos e empreendimentos turísticos sejam competitivos a partir dessa retomada.
eu estava comentando aqui com o secretário André antes, né, do início, que um tema, a gente está muito sensibilizado pelos temas de gestão financeira, né, porque a gente está sendo desafiado aí a fazer o nosso negócio viver, sobreviver a esse momento de isolamento, de parada, de paralisação da atividade turística. A gente também está aí passando por um momento de se informar e ter que adaptar o nosso negócio aos novos protocolos de higiene e saúde. Porém, esses são claro, conteúdos, informações extremamente relevantes para a gente fazer com que o nosso negócio, o nosso destino aí sobreviva a essa pandemia. Porém, existem outros temas também muito relevantes que a gente precisa refletir e colocar em prática, planejar e colocar em prática já desde agora para fazer com que o nosso negócio continue competitivo, né? Então, para iniciar aí a nossa conversa, a gente estava falando justamente desse momento desafiador, que é uma crise que a gente jamais viveu, porque não é uma crise só financeira, ela é uma crise de saúde pública, ela é uma crise social, econômica, enfim. E aí, como a atividade turística tem na sua essência a movimentação entre as pessoas, né, a movimentação de pessoas, a atividade foi paralisada por conta da pandemia e da necessidade de todo mundo ficar isolado nas suas casas, né? Com isso, a gente teve muitos negócios aí que precisaram ser fechados ou ainda estão fechados, estão aí ensaiando uma reabertura, né, com um atendimento menor à demanda. Os restaurantes até conseguiram se reinventar e atender por delivery, mas a grande maioria, segundo pesquisas aí do Sebrae Nacional, perderam quase que 90% da sua receita, né? E aí a gente está lidando com pessoas que somos nós somos não só gestores do turismo, pessoas que pensam o turismo, que praticam o turismo, somos consumidores e também somos colaboradores de algumas empresas que vão precisar voltar a funcionar nessa retomada. Estamos todos aí sensíveis com essa questão, né? Com medo da questão da saúde, amedrontados também pela instabilidade financeira e muitos outros pontos. Porém, no meio de tudo isso, de todas essas questões, esses pontos aí desafiadores, a gente também pôde fazer e sentir na pele algumas questões que a gente já vinha discutindo há muito tempo, né? Questões como sustentabilidade, por exemplo, já eram temas discutidos, mas a impressão que eu tenho é que muito estava no discurso, muito talvez era pensado por marketing, né? Por uma questão de divulgação, de agregar valor só à minha marca, mas a gente não via na prática uma efetividade, né? Uma ação de verdade relevante relacionada, por exemplo, a esse tema de sustentabilidade e a outros que a gente vai comentar aqui. E aí a gente começou a sentir, de fato, como a gente impacta, né, o meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente parou, estamos todos em casa, a gente começou a ver a nossa cidade menos poluída, a gente começou a ver cidades turísticas como Veneza e outros destinos turísticos aí com os seus canais com peixes, né, como não se via há 20 anos. E a gente começou a entender que, de fato, não só onde a gente mora, mas aonde a gente viaja, a gente gera impacto, né? A gente gera impacto positivo, que é a geração de receita, de economia, né? Faz girar a economia no destino que a gente visita, mas também a gente gera impactos. A gente também percebeu que está todo mundo muito interligado, né? Então, assim, historicamente, a gente foi construindo um individualismo, né? A gente, por questões sociais, por questões culturais, por questões de tecnologia, talvez, a gente foi aí se isolando um pouco, né? Consumindo mais individualmente, então se isolando no seu celular, pensando um pouco em só na gente, né? E a partir desse momento a gente começou a perceber que a nossa ação ela impacta na vida de muitas outras pessoas.
E é por isso que hoje a gente está dentro de casa, né? A gente está dentro de casa para não transmitir a doença para pessoas que a gente ama quando a gente voltar, mas também para não transmitir para outras pessoas que estão convivendo com a gente na mesma cidade. Ou seja, nós somos um todo, né? Nós estamos todos interligados. E isso faz todo sentido para a atividade turística, né? A atividade turística, ela depende de um sistema muito maior do que só o nosso empreendimento, do que só eu como gestor. A gente depende de todo um trade integrado, de todo um trade cooperado. E aí a gente vê também, além desses dois pontos que eu mencionei antes, a gente vê uma oportunidade de planejamento, né? Que o secretário André estava falando. A gente sempre, na maioria das vezes, o brasileiro em geral não tem cultura de planejar, né? E muitas vezes, quando se tem a cultura de planejar, a gente planeja e executa, ou planeja, apaga fogo e vai fazendo, vai deixando a vida levar, né? E, no entanto, a gente está tendo um momento aí para refletir sobre o nosso negócio, para refletir sobre o que a gente está fazendo, qual que é o nosso objetivo mesmo, né, dentro da atividade turística. Será que o meu objetivo ele é vender uma cama de hotel, ou será que o meu objetivo é gerar felicidade, é gerar acolhimento, é gerar bons momentos para as pessoas que visitam, né? Porque hoje as pessoas elas não querem mais ser vistas como um cliente que é um número. Elas querem ser vistas como seres humanos que têm sensibilidade, que têm emoção, que têm sentimento, e por isso elas estão buscando esse acolhimento, esse algo diferente quando elas viajam ou quando elas consomem qualquer outro tipo de produto, né? No nosso caso aqui a gente está falando da viagem, que tem tudo a ver com esse processo de acolhimento, de emoção, de bem-estar, enfim, que é tudo que as pessoas estão buscando hoje. Então, é o nosso momento de rever o nosso planejamento, rever o nosso propósito de atuação, a reestruturar a empresa, da gente rever processos que podem não ser processos que, ou podem ser processos que a gente já queria mudar antes, mas com o decorrer da rotina, com o nosso dia a dia, isso não estava sendo possível. E essa parada está nos proporcionando essas reflexões e essa possibilidade de mudança. E aí, o que a gente vê de um futuro próximo, né? É uma retomada gradual do turismo, então a gente já vê países aí como Portugal, Espanha, Itália, China, que passaram por esse processo da pandemia e do isolamento, 2 meses antes da gente, né? Eles começaram a se isolar e agora eles já vêm aí num momento de retomada da atividade econômica, retomada do turismo. Essa retomada a gente sabe que vai ser gradual, né? Justamente porque as pessoas precisam readquirir a confiança de viajar, e essa confiança, nós, responsáveis pelos nossos empreendimentos e pelos nossos destinos turísticos, que vamos ter que transmitir para essas pessoas. Então, a gente vai ter que transmitir que a gente está tomando todas as atitudes necessárias para a proteção deles com relação à higiene e segurança. A gente vai ter que transmitir outras informações do que a gente está fazendo de novo para eles vivenciarem, que eles não vão ter contato com muita gente. Então, a gente tem aí que transmitir essa confiança, né? E a gente sabe que essa retomada ela vai ser lenta, porque pesquisas já apontaram, né? Tem uma pesquisa que uma agência de comunicação no Paraná fez com 1.000 pessoas, 1.000 consumidores, que disseram aí que 39% do investimento que for fazer grande depois da pandemia vai ser em viagem. Então, assim, se a gente for pensar, é menos da metade dos consumidores entrevistados. E por isso que a gente acredita que essa retomada vai ser lenta. Além disso, a gente sabe que as pessoas vão começar a viajar de carro, inicialmente, justamente pelo medo de pegar um avião ou viajar de ônibus com mais gente junto, né? Essa insegurança ela vai se refletir nesse comportamento. E aí, então, é uma chance do Estado aí e dos estados vizinhos trabalharem cooperadamente, né, para fomentar a atividade turística regional. A gente sabe também que o período das viagens vai ser curto, então, inicialmente, a gente não sabe como ficarão as férias escolares, como ficarão as férias no trabalho mesmo, né? Como ficarão as receitas em geral. Então, as viagens, inicialmente, elas vão ser mais curtas, viagens de carro e viagens mais próximas da nossa residência. E aí a gente percebe que vai ter um consumo, vai ser gradual,
mas à medida que as pessoas forem adquirindo confiança, elas vão querer consumir mais e mais as viagens. Justamente porque nós ficamos isolados 2, 3 meses, né, dentro de casa. E aí, todo mundo que não fez o que queria fazer durante esse período, vai querer fazer a partir de agora. Então, vai ter um consumo meio de vingança. Eu vou querer fazer tudo que eu não fiz, eu vou querer comprar tudo que eu não comprei, eu vou querer viajar o que eu não viajei. E aí, o consumo ele vai estar muito voltado a viagens também pela busca do reequilíbrio emocional, né? Então, a gente está aí com um desafio grande, não só de saúde física, mas de saúde mental também, por causa do isolamento. E aí, então, essa busca por viagem, por se desconectar, por estar num ambiente diferente, ela vai existir, tá? Então, assim, estejam preparados, porque a nossa volta, ela vai ser gradual, vai ser lenta, mas depois ela vai chegar com força. E aí, nós da Lab Turismo, a gente desenvolveu um documento inspirado pelas pesquisas que vêm sendo feitas, né? Relacionando aí 6 itens que a gente acha importante e que vão atingir o comportamento, vão impactar, na verdade, o comportamento dos viajantes daqui para frente. Então, o primeiro item que a gente não pode discutir aí é a saúde, né? A saúde vai ser um item muito importante para a decisão de compra do cliente a partir de agora. Então, a gente fala dos parâmetros de saúde e de higiene. Ontem mesmo foi lançado o selo, né, de turismo responsável e seguro pelo Ministério do Turismo. Já tem alguns destinos como Gramado, Foz do Iguaçu, que tinham definido previamente esses parâmetros de higiene e saúde. Agora eles vão fazer um alinhamento também com os parâmetros do Ministério do Turismo. Porém, cada empreendimento vai precisar pensar na jornada do cliente dentro do seu negócio, né? Então, um exemplo, se eu tenho um hotel, no meu check-in, as pessoas não vão querer ficar aglomeradas esperando para fazer check-in. Que processo que eu vou oferecer para eles para facilitar esse check-in? Eu vou mandar uma ficha para ele online, ele vai preencher e daí ele só vai passar na recepção para pegar a chave. Eu vou mandar informações por WhatsApp, por exemplo, de café da manhã e tal, para ele ter o menos contato possível com as pessoas na recepção. Enfim, o que eu vou trabalhar dentro da jornada do cliente, dentro do meu negócio, o que eu vou trabalhar para oferecer e transmitir essa segurança, né? Relacionada aí à higiene, primeiramente, e à saúde dele. Falando ainda em hotel, a gente tem que pensar, refletir sobre o café da manhã, né? A gente tem que refletir sobre a limpeza das habitações, das unidades habitacionais. Nós temos que refletir nos restaurantes qual vai ser o distanciamento da mesa, como que a gente vai limpar as mesas, como que o garçom vai atender, que informação eu vou passar. Então, tudo isso precisa ser repensado. Os turistas eles vão optar aí por destinos que não tenham aglomeração. Então, acredito que o Pará ele é um estado que tem destinos turísticos que tem essa característica, né? Destinos turísticos também que têm a característica de atrativos ao ar livre, que vão ser muito valorizados a partir de agora, já eram, mas agora ainda mais. As atividades em ambientes fechados, elas vão também precisar ser repensadas. Então, a gente já vê, por exemplo, museus pensando em agendamentos, grupos menores, né, em atendimento mais personalizado. Esses grupos menores, isso é bom abrir um parênteses, essa oportunidade que a gente está tendo de iniciar essa retomada com uma oferta menor de lugares de hospedagem, ou de lugares no restaurante, ou de lugares para visita no museu, que agora vão ter que ser lugares, né? Isso nos dá a oportunidade também de personalizar um pouquinho mais o serviço, né, que a gente está oferecendo. Então, como que eu vou atender um pouco melhor esse turista, já que eu tenho um turista, já que eu tenho menos gente dentro do meu empreendimento? Isso tudo faz com que você consiga agregar mais valor ao seu negócio. E aí também
depois de um tempo, passar a cobrar um pouco mais por essa experiência diferenciada que você vai estar oferecendo, né? Porque isso tudo, todo esse processo estão sendo aprendizados. Porém, a gente tem aí que entender quais são as oportunidades também dentro de todos esses aprendizados. E uma delas é essa, né? Iniciar atendendo menos gente é uma oportunidade de personalizar mais o nosso serviço. Existem também aí pesquisas que dizem que vai ter um aumento exponencial da quantidade de pessoas com problemas emocionais. Então, crise do pânico, ansiedade, tudo isso gerado pelo isolamento, pela falta de convivência social. Isso é justificado porque quando a gente deixa de conviver socialmente com outras pessoas, a gente começa a produzir hormônios, como o cortisol, que são hormônios do estresse, né? Do estresse, da ansiedade, que dão outras doenças físicas mesmo, como obesidade e outras. E aí, então, a busca por atividades de bem-estar, ela vai estar em alta. Então, vocês, donos de empreendimento, gestores de destinos turísticos, pensem como que vocês podem estabelecer parcerias, por exemplo, com clínicas de bem-estar, clínicas que oferecem já massagem, yoga, meditação, para oferecer esse cardápio para o cliente de vocês. Então, se eu tenho um hotel, eu posso sim agregar valor à experiência do meu cliente e ter uma oportunidade, criar uma oportunidade dele fazer isso dentro do meu meio de hospedagem, né? Numa área verde, ao ar livre, enfim, tem diversas oportunidades. Mas, assim, o que eu quero dizer crie mecanismos de parceria para estabelecer aí uma oferta de bem-estar, né? Porque isso vai ser muito buscado e as pessoas vão se sentir bem e vão se sentir acolhidas quando perceberem que vocês, gestores, né, donos dos empreendimentos, estão pensando no bem-estar delas como um todo. O segundo ponto é a família. Então, nós, brasileiros, a gente já tem a característica de viajar em família. E isso vai ser um aumento, vai ter um aumento grande aí daqui para frente, né? Então, destinos e negócios que tiverem atividades para toda a família vão aí ter prioridade no consumo também. Então, na hora de eu escolher aonde eu vou olhar se tem atividade para toda a minha família. E aí, isso foi gerado a partir da percepção de que é importante a gente ter tempo para a nossa família, é importante a gente dar atenção para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa. E aí, por isso que vai crescer essa necessidade de estar próximo e fazer atividades fora de casa, porém junto com a família, né? Então, pensem em atividades, roteiros de bicicleta, roteiros pedestres que contem a história da cidade. Belém, por exemplo, é uma cidade histórica tão rica, né? Em história, em cultura. Por que não criar roteiros pedestres que contem a história de pontos turísticos, né? Contem a história de pessoas que passaram por ali, contem a história aí das famílias europeias que estiveram presentes, né? Na cidade. Enfim, a gente tem que pensar em novas atividades e ainda assim valorizar atividades que sejam ao ar livre. Então, por que não eu tenho, por exemplo, um restaurante ou eu tenho uma loja de artigos de artesanato, de produtos regionais, e aí eu vou começar a vender uma cesta de piquenique com produtos regionais, né? E aí esse piquenique eu vou poder fazer no hotel, por exemplo, que eu estou hospedado, né? Numa área verde ou num parque qualquer da cidade. Enfim, a gente tem que ser criativo para pensar em como a gente vai ter atividades para toda a família e vai gerar essa oferta. O terceiro ponto é a hiperconexão. Então, nós brasileiros, a gente é hiperconectado já de natureza. Nós somos o terceiro país aí mais conectado no Facebook, no Instagram, o quarto no LinkedIn. Então, a gente já tem uma característica de estar sempre muito conectado.
E aí a gente viu durante essa pandemia que uma pesquisa da Global Index mostrou que 80% das pessoas aumentaram ainda mais o consumo de TV e vídeos online, como o YouTube, por exemplo, e outros streamings, né? E aí isso aumentou em todas as faixas etárias, né? E aí eu vou abrir um parênteses aqui só para falar. Todos esses pontos que eu estou passando, a gente tem consciência de que eles vão atingir de formas diferentes as faixas etárias. Então, vou dar um exemplo. A gente tem uma geração que a gente chama de geração millennials, né? Que é a geração Y, que é a geração que tem aí em torno de 30 até 37 anos, que é uma geração que está economicamente, 44% dela é econômica, que gera economia, é economicamente ativa, e é também quem consome, quem mais consome hoje, né? Esse público, ele tem um perfil de estar sempre conectado, de ter pressa para fazer as coisas, de precisar de agilidade. Então, esse tema da hiperconexão, ele está muito ligado, por exemplo, e vai atingir diretamente esse perfil de pessoas, que é da geração millennials, que é diferente da geração dos baby boomers, que são, por exemplo, as pessoas que nasceram no pós-guerra, né? Depois aí, em 1950, mais ou menos, e aí eles têm outro comportamento no ambiente digital. Porém, eles vão estar extremamente sensibilizados quando a gente fala de saúde, de bem-estar, né? Então, só para fiz esse parênteses para vocês entenderem que se o meu negócio, ele tem um perfil o meu público-alvo, ele atende determinado perfil, né? Então, se ele atende mais a geração Y ou mais a geração Baby Boomers, por exemplo, eu tenho que pensar de formas diferentes esses temas, tá? Porque eles vão interferir no comportamento das pessoas também de forma diferente, dependendo da idade delas, da geração que elas estão. E aí, voltando aqui, todas as faixas etárias, elas passaram a consumir mais online, porque a gente teve uma necessidade de comprar no mercado, de comprar na farmácia, enfim, de entretenimento, tudo isso virou online, né? Mas, claro, esse consumo foi muito mais impactado quando a gente fala da geração millennials, né? Então, assim, a gente viu que a geração millennials, ela passou a consumir mais o YouTube, assinar mais o Disney Channel, assistir mais Netflix, por exemplo. Esses foram aí streamings que cresceram muito nessa pandemia. E aí, o que traz de possibilidades para nós do turismo, né? A gente não pode deixar de se conectar com as pessoas. E a forma que a gente tem de conversar com o nosso cliente hoje, atualmente, é no ambiente digital, né? E aí, aproveitar que as pessoas estão hiperconectadas para a gente estimular essa conexão ainda mais, para a gente aumentar a nossa audiência. Então, se eu tenho um site, se eu tenho uma rede social, como que eu vou criar conteúdos ali naquela rede social que me comunique com o meu público-alvo e que diga para ele que vocês estão ali, estão pensando neles, que vocês estão gerando novas ofertas, que vocês estão tomando conta aí dos protocolos de higiene e saúde, passar conteúdos relacionados, se eu tenho um restaurante de gastronomia paraense, por exemplo, eu posso ensinar receitas, eu posso falar da cultura. Vocês aí têm uma riqueza imensa para comunicar, né? Então, não percam a comunicação com o cliente. E isso vale também para destinos turísticos, tá, gente? Então, ontem mesmo eu estava assistindo uma live de Jericoacoara, da rede social oficial de Jericoacoara. E eles estavam com um grupo de forró no meio da praia, tocando, né? E aí, isso... o que acontece? Isso é um entretenimento para as pessoas, mas é uma conexão da marca de vocês, do empreendimento, do destino, com as pessoas que são nossos potenciais visitantes, tá? Ou que são nossos clientes, já que já visitaram, e a gente também precisa manter essa comunicação. Então, estimulem esse sonho, não deixem morrer o sonho que eles têm de viajar, de conhecer novos lugares, e mostrem o lugar de vocês, né? A gente está com a possibilidade de atingir muita gente na internet agora, porque a gente está conectado. Então, aproveitem essa oportunidade. E aí também nos dá a oportunidade da gente ter uma promoção mais focada. Então, quando eu falo de promoção focada, a gente tem as redes sociais, né? Por exemplo. E nas redes sociais, a gente tem a possibilidade de impulsionar os nossos posts para um público muito focado.
E aí, hoje em dia, a gente tem aí pessoas que as pesquisas já dizem que foram menos impactadas, por exemplo, na sua receita, na sua renda familiar. Então, quem que a gente vai buscar nesse momento? A gente tem que traçar um público-alvo, uma persona que a gente fala nas mídias digitais, né? A gente tem que traçar um público-alvo que seja capaz de comprar o nosso negócio ou o nosso destino. Então, quem está sendo capaz? Quem está mais próximo de nós, porque o nosso turismo ele vai ser inicialmente regional, um público que, por exemplo, é funcionário público que não teve a sua renda tão afetada, né? Ou então empresas de comunicação, funcionários de empresas de comunicação, como Siemens, enfim, outras que não tiveram também aí tanto impacto na receita. Então, pensem em focar muito bem e procurar o público certo nesse momento para se comunicar. E é importante dizer, agora não é ainda um momento que as pessoas estão comprando. Então, não é um momento, talvez, de lançar promoção, de comunicar que vocês valores, né? Tenham empatia e tenham sensibilidade. Então, a partir do momento, vocês aí no Pará, por exemplo, estão retomando a atividade econômica, né? Não percam a comunicação com o cliente, mas não sejam tão invasivos ao ponto de querer, talvez, vender diretamente algo. Porque as pessoas estão muito atentas às marcas que estão tendo empatia com o momento, né? E muita gente se sente pressionada ou se sente mal, falam, nossa, tem milhares de pessoas morrendo, tem milhares de pessoas perdendo o emprego e as pessoas estão querendo vender, né? Então, assim, qual é a sensibilidade? A gente vai precisar ter sensibilidade nesse momento e perceber o momento ideal de divulgar para comercializar. Mas a gente precisa se comunicar, certo? E também buscar o público-alvo. O público-alvo não para comercialização, talvez, nesse momento, mas para comunicação, para aumentar a sua audiência e, num futuro próximo, você estimular a venda, tá? E aí, outros pontos importantes da hiperconexão se eu já tenho clientes fiéis, se eu tenho clientes que retornam, se eu tenho, por exemplo, reservas que foram feitas para novembro, dezembro, os meus clientes hiperconectados, eles estão mostrando nas redes sociais o que eles gostam, o que eles estão fazendo no seu dia a dia de isolamento, a forma com que eles estão se interagindo com os filhos. Isso nos gera muito conteúdo para a gente diversificar a nossa oferta, por exemplo, gera conteúdo para a gente personalizar a nossa oferta. Então, se eu quero dar um brinde, eu vou entender que aquele meu cliente ele gosta mais de chocolate. Então, eu vou, sim, procurar um chocolate aí regional e aí dar de brinde para ele, por exemplo, né? Porque eu sei que ele gosta. Então, a cada vez mais a gente tem a possibilidade de personalização se a gente tiver atenção ao comportamento de consumo nesse momento de hiperconexão. E ainda assim, a gente tem a possibilidade de analisar indicadores, né, gente? Então, assim, a gente não tem site e rede social só para ter. A gente tem para indicar alguma coisa para a gente. Então, no nosso site, se a gente tem uma navegação em determinada página, é porque as pessoas estão sendo atraídas por aquele conteúdo. E aquele conteúdo é o quê? É o meu atrativo que vende mais? É o meu serviço que vende mais, né? Então, eu estou precisando, talvez, estimular outros serviços. O que eu preciso diferenciar os meus outros serviços que não estão sendo tão buscados, talvez? Então, esse monitoramento das redes digitais, dos meios digitais, precisam ser feitos para que também dê indícios para vocês de conteúdo, do que fazer, de como inovar, né? De como agir também nas mídias digitais. O quarto item, a gente fala de confiança. Então, lá no início, eu falei que as pessoas elas vão viajar gradualmente, vão começar a restabelecer a confiança com destinos e negócios de forma gradual, né? No entanto, a gente precisa comunicar isso. Então, a gente precisa comunicar o que a gente está fazendo, as atitudes que a gente está tomando. E aí, a gente precisa comunicar também como a gente está se preparando para essa retomada, como a gente está preparando nossos colaboradores, como a gente está lidando com os nossos fornecedores.
a gente precisa, isso é fato, incentivar a economia local. Para incentivar a economia local, a gente precisa valorizar produtores locais, né? A gente precisa estabelecer parcerias locais, valorizar serviços locais. E aí, isso tudo vocês podem comunicar e comunicando na internet, nas suas redes sociais, nas redes sociais do destino como um todo, enfim. Justamente porque as pessoas vão estar atentas a como vocês estão se comportando nesse momento. Como vocês estão lidando com os colaboradores, como vocês estão lidando com os fornecedores, qual a empatia que vocês estão tendo com relação aos clientes de vocês, né? E aí, isso é comprovado através de pesquisa também, que 76% das pessoas vão passar a consumir marcas que tiveram empatia com esse momento. Então, estejam atentos a isso, comuniquem, gerem confiança. É um momento de vocês agregarem valor à marca de vocês. E agregar valor é justamente vocês contarem o que vocês estão fazendo, que vocês estão estabelecendo parcerias locais, que vocês valorizam no café da manhã ou vão passar a valorizar o queijo que é produzido aí no vizinho, a geleia que é produzida pela região, por alguém da região, o artesanato, a decoração é toda do artesanato local, enfim. Gerem e agreguem valor à marca de vocês. E a marca, ela é construída por pessoas, né? Então, não se esqueçam de que as pessoas que trabalham no negócio de vocês, elas não só são responsáveis pela experiência que elas vão proporcionar para o cliente, mas elas também são responsáveis pela construção da marca. Então, mostrem que vocês estão sendo responsáveis com esse todo, né? O que vocês estão fazendo? E aí, essa confiança ela também vai ser gerada a partir das indicações. A gente já via que as indicações tinham muito peso nas redes sociais, né? E o boca a boca, pessoalmente. Mas as redes sociais, por exemplo, o TripAdvisor e outras redes, tinham blogs, por exemplo, tem muito peso no momento que a pessoa vai escolher um destino para viajar, um negócio para usufruir, um serviço. E agora vai ter cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas que vão iniciar a retomada vão ser poucas pessoas. E essas poucas pessoas, elas sentindo segurança e confiança, e tudo que vocês comunicaram é verdade, né? Que vocês realmente tiveram a preocupação com a higiene e saúde, que vocês tiveram a preocupação com as pessoas locais, que vocês tiveram a preocupação com o meio ambiente, tudo que vocês comunicarem, elas sentirem que é verdadeiro, quando elas experienciarem isso, elas vão postar na internet, e essa postagem, essa indicação, ela vai ter ainda mais peso para estimular a confiança de outras pessoas. Porque eu vou confiar muito mais em alguém que eu conheço e que vivenciou aquele lugar e que me disser que aquele lugar sim está seguro para eu ir viajar, para eu ir visitar, para eu me hospedar e para eu comer, tá? Então, a confiança também vai ser gerada através da indicação. O quinto ponto é a sustentabilidade. Então, a gente tem aí, como eu falei lá no início, uma percepção muito mais real e a gente está sentindo na pele o quanto a gente impacta no meio ambiente, o quanto a sustentabilidade de fato depende de nós, né? E aí a gente não fala só de sustentabilidade do meio ambiente, a gente fala de sustentabilidade também econômica, a gente também fala de sustentabilidade social, né? Qual é a responsabilidade que nós empresários temos diante de todo esse processo? E aí eu vi uma reflexão muito interessante, que até estava no final, mas eu vou fazer agora, que é assim, né? Nós temos um novo mundo para novos líderes, novos gestores, ou os novos gestores vão fazer o novo mundo? Porque é o que eu estava conversando com o secretário André no início. Essa oportunidade, essa possibilidade de reflexão que a gente está tendo agora, ela é uma possibilidade muito importante da gente replanejar o nosso negócio, o nosso destino e entender o que de fato a gente quer, né? A gente quer um destino de massa, a gente quer um destino que as pessoas venham, passem pelo lugar e que seja para muita gente. A gente quer um atrativo que receba muitas pessoas, ou a gente quer um destino que seja sustentável, que receba um número de pessoas mais controlado
e que se receba pessoas responsáveis também, né? Então, essas reflexões, elas precisam ser geradas, estão sendo geradas por nós, mas elas precisam ser estimuladas à prática por nós gestores, né? Por nós donos de empresas. Então, o que a gente vai fazer na prática para colocar a mão na massa e fazer com que esse tema da sustentabilidade, de fato, seja algo presente no nosso negócio? É o momento da gente estabelecer pactos. A gente precisa, dentro do nosso destino, começando do negócio, né? Estabelecer um pacto dentro do nosso negócio de que o nosso negócio ele vai ter atitude sustentável. E como? Eu vou combinar com os meus empresários, com meus colaboradores, por exemplo, de que a gente vai fazer um estímulo que eles se desloquem de bicicleta, que eles se desloquem a pé, que eles consumam menos plástico, enfim. A gente consegue fazer pactos com os colaboradores, pactos com os outros negócios, para que, na prática, a gente estimule esse tema sustentabilidade. Então, a gente tem uma rede de negócios. Por que não, no meu café da manhã, eu valorizar produtos locais em vez de comprar de longe? Né? A gente pode ter uma negociação, talvez, de preço melhor, que seja viável para o meu negócio e que eu valorize a economia local e que eu faça retomar a economia local. Eu posso estimular que pessoas que sejam da área de saúde, por exemplo, massagista, professores de yoga, que eles estejam dentro do meu negócio, fazendo momentos e aí criando momentos para os meus consumidores, mas estimulando a economia local e as pessoas, valorizando as pessoas da minha cidade, da minha região, do meu bairro, enfim. Então, eu acredito muito que a gente só vai fazer um mundo diferente se a gente tiver gestores que, de fato, tenham essa consciência de estimular esse mundo, né? E os viajantes, eles vão se sentir cada vez mais responsáveis. Então, se o viajante hoje, ele está também isolado e pensando que ele quer consumir cada vez mais produtos sustentáveis, ele vai eleger, ele vai escolher e vai priorizar negócios e serviços e destinos que, de fato, tenham isso na prática, né? E aí, tem um pensamento assim, interessante, que eu acho que os viajantes, a gente pode estimular que eles tenham atitudes responsáveis. Mas eles, a partir de agora, também viajando, vão se sentir responsáveis pelo lugar que eles visitam. Então, se vocês estimularem ações de sustentabilidade, que eles consumam mais produtos locais, que eles sejam mais responsáveis com o meio onde eles estão, né, com o meio que eles têm contato, com o atrativo que eles visitam, não joguem lixo na rua, que isso é básico, mas a gente sabe que isso não é feito ainda por todo mundo. Eles vão se sentir bem de estar contribuindo. Então, eles vão dar prioridade de consumir aquele destino que implanta práticas sustentáveis, mas na prática, quando ele for vivenciar, ele vai se sentir indiretamente também consumindo e contribuindo com o meio ambiente. Então, por isso que eles vão priorizar o consumo sustentável também. A humanização, que é o último ponto que a gente coloca aqui. Então, a gente já vinha, como o Alisson falou no início, nós lá em 2008 começamos um projeto chamado Economia da Experiência, e Belém foi um dos destinos aí contemplados pelo Ministério do Turismo e pelo Sebrae, onde a gente já buscava transformar a oferta turística em uma oferta mais emocional, onde as pessoas se sentissem mais acolhidas, onde a gente conseguisse tocar o coração das pessoas, né? E aí a gente trabalhou com em torno de 20 empreendimentos, né, Alisson? Naquela época, capacitando e fazendo um plano de inovação. E tudo isso, essa experiência, né, que a gente trabalhou lá em 2008, ela já vem sendo trabalhada por alguns negócios, mas agora ela vem com uma força ainda maior, porque as pessoas estão ainda mais sensíveis, né? As pessoas estão precisando ainda mais de empatia. Então, a gente não fala só de acolher, a gente fala realmente de ter empatia. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu comuniquei
E aí vamos falar da jornada do viajante quando ele vai escolher a viagem. Eu estou buscando a minha viagem e eu vi lá que Belém do Pará está se comunicando comigo, está cuidando dos protocolos, tem negócios lá que estão cuidando da sustentabilidade e é ali que eu vou viajar. E eles disseram lá na comunicação deles que eles estão se preocupando, com os clientes, que eles estão sensíveis com relação a esse momento, né? E aí, quando eu chego no negócio, por exemplo, no meio de hospedagem, eu tenho que fazer o check-in meio-dia e tenho que fazer o check-out meio-dia, né? Todo estabelecimento tem regras aí e horários. Mas o meu voo só é 2 horas da manhã, por exemplo. Será que eu chegando na recepção e perguntando, é possível que eu fique um tempo mais até eu conseguir ir para o aeroporto, para eu pegar o meu voo, né? Eu tenho essa necessidade, eu estou cansada, eu trabalhei, eu estou com uma criança, enfim. A pessoa dona do empreendimento fala, não, infelizmente não tem como, porque essas são as regras do empreendimento e é assim e ponto final. Aquilo tudo que você comunicou, naquele momento foi jogado por água abaixo, porque cadê a empatia, né? Mesmo que eu não tenha como atender, porque o meu empreendimento esteja lotado, que não vai estar a partir de agora, porque a gente vai começar a atender com 30% de ocupação, 40%, né, da ocupação total, eu estou demonstrando que eu não estou tendo empatia. Então, as pessoas, elas querem uma flexibilidade maior, uma empatia com... que as pessoas, de fato, entendam o que ela está passando, o que ela passou no momento de isolamento, porque se coloquem no lugar aqui do viajante. Todos nós estamos isolados, né? E a minha próxima viagem, por exemplo, falando eu, Marcela, como turista, eu estou super ansiosa para a minha próxima viagem. E o destino que eu escolher, eu vou querer ser muito bem tratada. Porque vai ser como se fosse um recomeço, né? Eu vou me reconectar com o ambiente externo, eu vou me reconectar com outras pessoas, eu vou me reconectar com a minha liberdade, porque a gente perdeu a liberdade de ir e vir. Então, vai ter muito significado essa experiência que a gente vai ter a partir de agora, né? E esse significado todo é a gente que vai também poder dar. Então, a gente vai poder aí transformar esse momento que a pessoa está com uma expectativa tão alta num momento de fato de felicidade. Mas isso tudo vai depender de como a gente está trabalhando a nossa oferta, né? Então, a gente pode tocar o coração das pessoas a partir do momento que a gente conta uma história diferente, que a gente personaliza com uma cartinha no apartamento, que a gente tem um atendimento no restaurante mais acolhedor, que a gente entra na loja, eu trabalhei com a loja Tapuia, eu não sei se ela ainda está lá, na Estação das Docas, né? Mas eles passaram a contar a história das peças que eles vendiam. Então, passaram a contar a história dos atrativos. E isso gerou um incremento de 50% na venda, né? Na época que eu fui fazer a pesquisa em 2014 dos resultados do projeto, eles tinham dito que isso incrementou a rentabilidade também. Então, tudo isso que a gente está falando aqui de ofertar momentos exclusivos, trabalhar com sentidos, a gente fazer com que a pessoa se sinta acolhida, tocar o coração das pessoas de fato, isso não é por acaso, né? Isso é porque quando a gente toma essas ações, tem essas atitudes, a gente gera nas pessoas a produção de hormônios de felicidade. Então, são serotonina e entre outros hormônios aí que já foram comprovadamente... já foram comprovados, né? Essa produção de hormônio da felicidade. Então, não é à toa que o turismo ele é chamado de setor da felicidade, que é justamente a gente proporcionar esses momentos diferentes e felizes, né? Agora, pensem comigo. Nós todos estamos aqui sensibilizados e nós temos colaboradores que são responsáveis por gerar essa felicidade, esse momento. A gente vai ter que atender uma expectativa super alta do cliente que está vindo a partir de agora. Então, pensem nos colaboradores de vocês, porque eles vão ser responsáveis por gerar essa felicidade, mas eles também estão sensíveis.
Então, talvez não seja o momento da gente capacitá-los falando de como atender melhor, de como servir um prato perfeitamente, mas sim da importância dele de gerar esse momento feliz, porque ele está lidando com uma outra pessoa sensível e que está com uma expectativa muito alta. E ele ali é quem vai gerar essa felicidade para a pessoa. Então, assim, qual que é o papel dele em tudo isso, né? A capacitação talvez seja agora de motivação, de mostrar a importância das pessoas para esse momento, para essa retomada. E assim fazer com que eles se motivem, né? Porque a gente automaticamente se desmotiva, mas a gente tem que trabalhar motivando as pessoas ainda mais, porque eles vão ser os responsáveis por atender os nossos clientes. E aí, então, eu deixo as reflexões finais aqui, porque eu já falei mais do tempo a mais do que eu deveria. Que tipo de turismo vocês querem para o seu negócio, né? De novo, vocês querem vender um prato de comida, vocês querem vender um passeio engessado, né? Porque a nossa rotina dentro da atividade turística e dentro de qualquer outro trabalho, ela começa a ficar muito mecânica. Mas as pessoas não querem mecanismo, elas querem humanização, elas querem um bom atendimento, mas que seja acolhedor. Então, o que vocês querem de fato para o seu negócio, para o seu destino? Esse é o momento de repensar. E aí, aquela reflexão que eu fiz com vocês, né? A gente tem um novo mundo e vai gerar novos líderes, ou a gente tem novos líderes que vão gerar um novo mundo? A experiência do turista, ela acontece em todo o destino. Então, o destino vai ter que estar cada vez mais cooperado, integrado, os atores integrados, para fazer com que o turismo aconteça de uma forma positiva. Essa retomada, ela seja positiva, né? Então, a cooperação, o respeito, a responsabilidade será a alma dessa retomada da atividade turística. A gente não pode fazer nada que não seja responsável. Justamente porque a gente não vai estar impactando só o nosso negócio, a gente vai impactar o negócio de outras muitas pessoas que estão dependendo também do meu negócio, porque eu faço parte de um destino. Eu construo uma marca única, que é a marca do meu destino turístico, né? Então, assim, eu também sou responsável por essa construção, eu preciso ser responsável nessa retomada e eu preciso ter respeito a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, a cooperação e o fortalecimento de uma rede vai ser a alma dessa retomada. E aí, uma mensagem final, que é assim: quando você sair dessa tempestade, você não será mais a mesma pessoa que era quando entrou. Esse é o objetivo da tempestade. Então, vamos fazer desse momento um momento realmente relevante para reflexões que a gente vai passar a colocar em prática, né? Não vamos deixar com que a nossa retomada, a nossa rotina, a volta à rotina, faça com que a gente esqueça tudo que a gente passou e a importância de todas as nossas reflexões. E aí, agradecer a todos vocês que me ouviram. Espero que eu tenha contribuído. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês só sobre esses pontos, e dando aí inspirações, a gente trocando ideias, né, sobre o que a gente vem implantando e fazendo em outros destinos. A gente tem trabalhado muito no Mato Grosso do Sul, a gente tem trabalhado agora na retomada de Bonito, por exemplo, que é um destino referência, né, nacionalmente. Todos estão passando por desafios grandes, mas eles estão lá fortalecidos em rede, pensando na retomada. Então, vamos pensar que a gente precisa se fortalecer cada vez mais para essa retomada, né? Obrigada por essa oportunidade mais uma vez, Alisson, e obrigada a todos que me ouviram. Estou disponível para qualquer conversa, dúvidas, troca de informação e tudo que vocês quiserem. Meu e-mail está aí. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, que a gente coloca alguns conteúdos. Esse documento, ele está disponibilizado no nosso site da Lab Turismo. Tem um banner lá onde vocês clicam e conseguem baixar o documento. E só mais um ponto, que toda semana a gente está fazendo lives também na nossa rede social para tentar
apoiar os gestores do turismo com essas reflexões, né? Na próxima segunda-feira, às 19 horas, a gente vai justamente falar como o autoconhecimento, ele pode promover uma empatia maior, um engajamento maior, uma motivação maior e uma rentabilidade maior no negócio e no destino. Então, convite aí para vocês participarem também. Legal, perfeito, Marcelo. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição, pela disponibilidade de participar aqui com a gente, colaborar um pouquinho, contribuir um pouquinho, compartilhar os seus conhecimentos em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Desafio para todo mundo. E eu queria só comentar rapidinho em relação a um estudo que foi publicado recente, acho que foi do Laboratório de Estudos de Turismo Sustentável da UNB de Brasília, não sei se você viu, em relação às preferências de viagem dos visitantes. Achei muito bacana esse item que fala sobre que 80% das pessoas, ou mais dos participantes da pesquisa, preferem, né, encontrar pessoas de cultura diferente, ter liberdade e flexibilidade, lugares em considerável nível de relaxamento, destinos novos e diferentes. Mas, por outro lado, em relação a menos da metade, prefere áreas não turísticas, programação totalmente planejada, atividades turísticas convencionais, instalações altamente turísticas, ou seja, hotéis com grandes infraestrutura, lojas, etc. Eu achei muito bacana, porque esse aqui eu acho que é o desafio que a gente está vivendo agora, né? E o Pará, para a gente poder se inserir nesse mercado, a gente vai precisar trabalhar bastante a gente sabe que o Pará é um destino ainda pouco conhecido, né, pouco desejado em relação ao mercado nacional e internacional, mas eu acho que a gente vai precisar trabalhar um pouquinho essa nossa imagem com mais força em relação ao que a gente tem a oferecer. Eu acho que, assim, o estado do Pará, Belém, tem grandes oportunidades quando a gente fala de autenticidade, né? Quando a gente fala de autenticidade de experiência, para mim, eu até me arrepio, porque, assim, é um lugar que, para mim, é inesquecível, é um lugar que eu sou apaixonada, é Belém. E quando a gente fala de autenticidade, de gastronomia, de história, de cultura, de artesanato, vocês têm tudo. Vocês têm natureza, né? Diferentes ecossistemas, o ecossistema aí da floresta amazônica, por exemplo, que é algo que já está no imaginário das pessoas, que na verdade está muito mais no imaginário das pessoas estrangeiras, que a gente vai demorar um pouco mais de tempo para ter de volta, mas que ao mesmo tempo é algo que a gente pode fomentar no brasileiro, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande da gente fazer com que o brasileiro seja ainda mais brasileiro. Então, que ele consuma produtos e serviços e destinos nacionais, né? Justamente porque ele vai ser responsável por contribuir com a retomada da economia do país dele, da região dele, da cidade dele. Então, eu acho que a gente não pode deixar de perceber que vocês aí têm uma oportunidade imensa, imensa de trabalhar, né? Porém, assim, a gente tem que pensar que tudo isso que vocês têm de recurso, então a gente está falando de história, a gente está falando de cultura, a gente está falando de gastronomia, a gente está falando de natureza, a gente está falando de artesanato, a gente está falando de tudo, religiosidade, tudo que vocês têm aí, a gente precisa transformar isso e tangibilizar isso para fazer com que os turistas tenham acesso de fato. Então, assim, não adianta eu colocar na internet que Belém tem o Círio, mas eu preciso sentir isso mesmo fora da época do Círio de Nazaré, né? Qual que é a história? O que eu como? Por que as pessoas correm atrás daquela imagem? Por que tem uma corda que todo mundo quer pegar? Enfim, tem uma riqueza muito grande para vocês contarem. Só que isso precisa ser contado o tempo todo. Não pode ser só contado em determinados momentos, né? Quando eu vou num restaurante, para mim, o melhor peixe que existe é o filhote, né? Para mim, não tem outro. Melhor. Eu sinto muita falta e toda vez que eu vou a Belém, eu tenho que comer.
E é algo que vocês utilizam muito na gastronomia, mas a gente não sabe muito sobre ele, não sabe que ele, o que pode ser feito, não sabe como é criado, não sabe que receitas a gente pode fazer para aproveitá-lo. Enfim, tem tanto recurso aí, só que o importante é vocês entenderem que, como a gente trabalhou na loja, né, da Tapuia, por exemplo, quem vai comprar, quem vem de fora, quer levar algo especial e algo que lembre o lugar, né? Vamos pensar nisso. E aí, você associar o momento da venda, identificar a necessidade. Eu estou buscando algo que recorde, que me lembre Belém, por exemplo, né? Ou que me lembre o Pará, minha viagem. Associar esse momento da necessidade que ela está tendo com uma história para ser recordada quando eu for embora, e sempre que eu olhar aquela peça, eu vou lembrar daquela história, isso é algo que não tem preço. E isso não é por acaso, gente. Isso é estratégia de marketing, tá? Só para dizer para vocês, a gente não está falando de uma coisa que a gente inventou, é uma coisa que é uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing, marketing nasceu para a gente atender as necessidades do cliente, para a gente fazer com que ele se sinta satisfeito e com que ele volte a comprar aquilo, né? Então, a gente tem aí uma estratégia de estímulo também de venda. E fazer com que as pessoas se lembrem de histórias, de sensações, de emoções, de cheiros, de sabores, a gente recorda muito mais e a gente pode ter certeza que a gente grava mais o lugar onde a gente viveu aquilo. Então, se eu comi algo inesquecível em algum restaurante aí de Belém, pode ter certeza que eu vou lembrar o nome. Agora, se eu comi uma comida, uma comida boa, mas que tem um serviço ok, mas eu não vou lembrar o nome do restaurante que eu comi aquilo. Nem que lugar, nem que destino eu vivenciei aquilo. Então, assim, a memória afetiva, quando a gente toca o coração e quando a gente trabalha com sentidos, ela faz você lembrar muito mais rapidamente do lugar onde você vivenciou aquilo. E isso facilita você consumir de novo, isso facilita você indicar, né? E fazer com que outras pessoas que estejam aí, recebam essa indicação, venham consumir. Então, não é por acaso, tá? São estratégias. E aí é isso, você tem uma riqueza de oportunidade imensa. A gente é tão rico que não sabe nem por onde começar. Pois é, tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Isso é muitíssimo importante. É um desafio então, grande. Esses temas que a gente abordou aqui são focos importantes para vocês refletirem. Mas, assim, o que é possível colocar em prática, né? Vamos trabalhar com curto, médio e longo prazo. A emergência completa e total é vocês se comunicarem, continuarem se comunicando. Vocês não podem fazer com que as pessoas achem que o negócio de vocês fechou. Eu quero ir para Belém, mas eu acho que aquela agência de receptivo fechou, porque eles não estão mais colocando nada na internet com essa pandemia toda e tal, eles deixaram de se comunicar. Então, eu vou procurar outra. Vocês podem estar perdendo negócios porque as pessoas estão pensando que vocês não estão mais aí, né? Então, assim, primeira coisa, se comunicar. Segunda coisa, pensar nos protocolos de higiene e saúde, né? E que vocês estejam integrados, gente. Não sei aí como está o Conselho Municipal de Turismo, como estão as redes de trabalho, as associações, não sei como andam agora. Mas é muito importante que todo mundo esteja integrado para essa retomada. Então, são 3 pontos emergenciais. E outros pontos que vocês precisam planejar para que na retomada, quando o cliente chegar aí, vocês tenham, né? Que é esse acolhimento, é uma oferta diferenciada, que valorize a sustentabilidade. Então, eu acho que a gente precisa ter foco e trabalhar aí curto, médio e longo prazo. E não deixar isso se perder, né? Vamos abrir um pouquinho para o pessoal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário.
Acho que é importante a gente ter um grupo bem pequeno aqui, mas que Ô, Marcela, eu aqui, Oi? o Paulo de Santarém, Alter do Chão, aqui da Muriqui Cicloturismo. Muito Oi, bacana, Paulo. muito bacana as suas palavras aí. Anotei muita coisa aqui para eu tentar dar uma alavancada aqui nas minhas redes sociais, né? Tentar ver se a gente consegue melhorar ainda mais aí essa comunicação, como você disse. E aí eu já vou jogar, e agradeço muito as suas palavras aí. E aí eu já vou jogar uma outra coisa para o Setur, viu, Alisson? Você que me respondeu no e-mail, agradeço a resposta na pergunta que eu fiz. E eu acho que vocês poderiam fazer uma próxima palestra, aí, uma próxima discussão sobre os caminhos que a gente, ou de alguma forma, os contatos que a gente possa conseguir divulgar nosso trabalho, as experiências que a gente pode promover para os turistas aqui na nossa região, que é o Alter do Chão, oeste do Pará. Eu, por exemplo, não consegui ainda divulgar meu negócio, o que eu faço aqui para os turistas, fora da minha área aqui e da minha rede social, mas eu acho que tem muitos outros canais aí que a gente pode tentar fazer isso, né, de alguma forma. E o que a gente precisa de ter no nosso escopo aqui para que isso aconteça. Isso, assim, eu já ouvi algumas palestras de vocês, já participei com o secretário, com uma série de outras entidades, mas isso eu acho que está faltando, esse caminho, essa ponte aí, ou indicação de onde a gente pode ir, com quem a gente pode falar, para tentar vender nosso projeto, nossos serviços aqui também, entendeu? É isso. E agradeço a palestra aí, que foi muito legal. Ai, que bom que você gostou, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar tendo contato aqui com vocês. Aprender também, a gente trocar essa experiência, para mim é muito rico. E aí, com relação à sua pergunta, eu vou colocar algumas questões aqui. Depois eu vou pegar o seu contato, porque tem algumas operadoras de turismo em São Paulo, por exemplo, que operavam destinos só internacionais, e eles estão buscando destinos diferentes agora para vender, né? Destinos nacionais e que sejam que tenham essa característica de Alter do Chão, por exemplo, sem aglomeração, destinos naturais, contato com a natureza, enfim. Então, eu vou pegar o seu contato, porque eu acho importante que esse canal seja aberto. Tem tanto operadoras de incentivo, que são operadoras, por exemplo, que faziam trabalhos com empresas grandes de São Paulo, e para incentivar os colaboradores a venderem mais, né? Então, assim, são prêmios, na verdade. E aí, eles sempre querem experiências muito autênticas. Não pode ser qualquer viagem, tem que ser a viagem, né? Então, eu acho que, assim, tem que estar muito... tem que ter uma conexão grande com receptivos que tenham essa oportunidade também de fazer experiências diferenciadas. E acredito que, assim, por você estar aqui, por você ter gostado, né, desse momento e tudo, acredito que você tenha um perfil aí de se adequar. Cortou. Marcelo, teu áudio. Não ouviu o que você falou antes. Ah, tá. Então, eu estava dizendo que as empresas, você ouviu essa parte que eu falei que as operadoras de incentivo, tá? Então, eles buscam experiências diferentes, né? Não é qualquer viagem, é a viagem. E aí, precisam ter receptivos que estejam preparados e abertos para pensar em coisas novas, né? Então, assim, como que eu vou trabalhar um brinde de champanhe no pôr do sol de Alter do Chão, né? Como que eu vou trabalhar uma música na duna de tal lugar? Então, assim, isso precisa ter, essa oportunidade existe,
eu vou criar essa conexão aí com a agência, tá? Vou deixar o seu contato com eles assim que eu receber o seu contato. E a outra coisa, o outro ponto assim que eu vejo importante, Alisson, até vou deixar essa sugestão para a secretaria e tudo, eu vejo destinos internacionais, por exemplo, como a Itália, Turquia, Rússia, estão fazendo capacitações online para operadoras e agentes de viagem daqui do Brasil. Então, assim, por mais que o turismo internacional não esteja nem próximo de retomar, né? A gente vê aí uma oportunidade dentro do Brasil mesmo. Então, assim, a gente tem diversas operadoras e agências de viagem que vão buscar destinos como destinos que tem o Pará para vender. Só que eles precisam conhecer, né? Então, eu acho que essas capacitações virtuais, elas são importantes. Eu acho que a secretaria ela tem muita possibilidade de mobilização, né? De articulação. Então, isso é uma ferramenta de divulgação e comercialização que já era utilizada antes, mas os destinos era muito mais feito por negócios do que por destinos. Só destinos muito bem posicionados e fortalecidos, como Gramado, por exemplo, faziam capacitação de destino mesmo. Mas eu acho que esse é um momento importante para a gente fortalecer essa questão de destino e divulgar o destino, não ir um negócio fazer a divulgação numa operadora ou numa rede de agências de viagem, né? Mas a gente trabalhar aí com operadoras que tenham esse perfil, que busquem aí, por exemplo, a Ambiental, né? Que é uma operadora muito importante, que trabalha com destinos de natureza e que tem total ligação com o produto de alter do chão, por exemplo, né? A gente tem diversas operadoras, como a Freeway, enfim, outras diversas, que eu acho que seriam muito receptivas a esse tipo de treinamento virtual, para conhecer destinos mais diferentes, né? Ou pode ter até outros destinos aí que eu mesma não conheça, que vocês queiram despontar agora, pós-pandemia. Então, eu acho que é uma ferramenta e uma iniciativa aí que pode ser importante. Legal. A gente já fazia isso, né, de alguma forma antes. Você falou, em relação ao destino, quando a gente participava de eventos, de feiras, a gente aproveitava para fazer algumas visitas em operadoras e apresentar um pouquinho do destino, né? Mas eu acredito que a nossa equipe de marketing está pensando nessas novas estratégias aí para a gente poder ganhar mais mercado. Então, vamos lá. Obrigado, Paulo, pela sua consideração. Marcela, eu anotei seu e-mail. Assim que acabar a reunião, eu te mando uma mensagem no e-mail e a gente troca ideia, então. Pode ser? Ótimo. Me manda o seu contato. Tá bom. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Orali Viagens. Orali Viagens. Eu só queria dar uma palavra depois, o Ricardo da FAMEP, só para entrar na fila aí. Ok. Vamos lá, Orali Viagens, se apresente, por favor. O áudio. O áudio, né? Não estou ouvindo. Só tem áudio. Eu já desativei o áudio dele, mas ainda é lá mesmo. Problema aí no seu áudio. Deve ser a configuração do computador. Estamos te ouvindo. Se puder mandar por escrito, tá? Manda por escrito. Manda no chat. Manda no chat. Vamos passar aí para o Ricardo. Ricardo, vai contigo a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, amigos. Alisson, primeiro, eu já conheço o seu trabalho e te parabenizar por ele. Sou teu fã, tu sabe disso. E muito me preocupa, assim, as informações que a Marcela traz, colocando a gente a par de como a gente pode ter um produto mais competitivo. Mas a realidade do agora é bem complicada. E esse processo de qualificação de produto, a meu ver, e eu já deixei
externalizado em outras reuniões com a secretaria, com o próprio secretário, era um processo que já deveria ter sido feito anteriormente, com um pouco mais de eficiência, né? E hoje, acredito, como é que a gente consegue, Marcela, ter essa excelência se hoje a realidade nossa, pela própria pesquisa que a Setur já divulgou recente, a maioria dos nossos empreendimentos são pequenos, são médios e pequenos, são MEIs. Então, são pessoas que dependem muito, sim, do recurso que era gerado pelo turismo e que hoje não tem. Hoje dependem de recursos emergenciais que, pelo que a gente soube, até mesmo em reuniões aqui na Setur, pouquíssimas pessoas tiveram acesso, entendeu? E como é que essas pessoas... E é a maioria, os MEIs, os pequenos, os médios, são a grande maioria. Os grandes empreendimentos aqui no nosso estado, somente lá na região do Paulo, que espero brevemente vê-lo, em Santarém, que eu sou de lá, são pequenos, são médios. Os grandes são minoria. Os pequenos e médios são ainda os que geram o maior número de empregos, apesar que a pesquisa da Setur tem apontado que a maioria deles não empregam. Mas, a meu ver, o empreendimento pequeno e médio, ele emprega sim, ele só não oficializa isso porque é custo, tudo é custo para o pequeno e médio empreendedor. Você está me entendendo? Como é que a gente consegue, Marcelo, por exemplo, no tempo atual, em que a gente precisa ter acesso a recursos e não tem, e hoje o pequeno e médio empreendedor ele está muito mais focado na sobrevivência dele, porque até muito provavelmente as pessoas que trabalham com ele já estão desligadas, acredito eu. E a gente tem muita dificuldade, eu acredito, e aí, Alisson, não é uma crítica ao teu trabalho, e sim a política que a própria secretaria ela estabelece, mas a gente precisa ter um atendimento da Setur voltado para realmente essa situação. Se o pequeno não está tendo acesso ao recurso, a Setur, a meu ver, ela precisa buscar caminhos para que essa pessoa tenha esse recurso e, a partir dela ter esse recurso, ter a facilidade de melhorar o seu produto. Eu, na última reunião que a gente teve com o próprio secretário, eu externalizei a ele a importância que a gente tem hoje de mudar um pouco de prioridade. A Setur, até então, desde a época da Paratu, desde a transição de Paratu para a Setur, desde mudança de governo, desde a questão de extinguir a Setur e extinguir, o foco sempre foi promoção. Sempre se gastou muito mais na questão da promoção do que, a meu ver, que é o foco principal do agora no produto. Então, eu já fiz esse questionamento ao próprio secretário, e aí, Alisson, tu como está como representante da Setur, também levo a ti essa reivindicação. A gente precisa urgentemente mudar esse foco. A promoção é importante, mas a gente não pode gastar nosso grande volume de recursos, a maioria do nosso volume de recursos, somente em promoção. A gente precisa melhorar nosso produto. A gente sabe, a gente que conhece, a gente que vai, a gente tem deficiências de produtos que não é por conta do empreendedor apenas. Né? A atuação do poder público, prefeitura, Estado, ela precisa estar, nesse momento de reestruturação, estar junto com o empreendedor. E acho que a gente precisa ser um pouco mais agressivo nessas iniciativas. A própria secretaria, o empreendedor já vem sobrevivendo e aí ele se reinventa, mas ele não consegue se reinventar se a estrutura de estrada é ruim, se o acesso por barco for ruim, entendeu? A gente está querendo hoje voltar para o turismo regional, para o turismo interno, e eu te confesso, recentemente, antes da pandemia, antes de tudo isso, eu fiz uma viagem até o sul do Pará, e a estrada é muito ruim. Viagem que a gente poderia fazer em 1 hora, 2 horas, a gente leva 4, sabe? É a ponte que recentemente não estava em funcionamento, aí a gente depende de uma balsa que nem sempre sai na hora que está marcada. Então, é uma série de situações que a gente precisa rever. E eu acredito que a própria secretaria ela pode ser um pouco mais agressiva das suas iniciativas em relação a isso também. Te parabenizar também, Marcelo, eu acho que tu trouxe a luz para a gente. Eu sou um empreendedor iniciante e, pelo que eu vi, muito abre os nossos olhos e a gente precisa disso também. Nós, empreendedores, precisamos muito disso também. Mas a minha pergunta é nessa direção, Marcelo. Hoje a gente está na sobrevivência, está lutando para comer. A grande maioria dos empreendedores estão nesse perfil. Como é que a gente pode estar pensando, além da sobrevivência, e pensando em tudo isso que tu colocaste para a gente, de melhoria, de definição de produto, que eu acho que isso é a coisa mais importante, é a gente saber qual é a nossa realidade, o que eu sou.
Às vezes a gente aqui no estado tem dificuldade de entender isso. Eu, dentro do turismo, sou quem? Eu sou o cara do turismo ecológico, eu sou o cara da gastronomia. Eu acho que falta um pouco isso também, e tu traz muito à luz para a gente entender isso, né? E a questão para o Alisson é essa, Alisson. É uma opinião pessoal, tu me conhece, tu sabe que eu acredito muito nisso, eu acredito no potencial que a gente tem, mas a gente precisa ter sintonia com a Secretaria. A Secretaria precisa voltar algumas ações para isso, para produto, né? As iniciativas de promoção, para mim, são excelentes, com alguns erros que eu aponto, mas que são boas. Mas eu acredito muito também que se a gente faz uma boa promoção e o produto não for bom, a gente pode correr o risco de dar um crescimento inicial no turismo e depois cair novamente. O ideal é que a gente cresça e se mantenha no alto. Então, o produto precisa acompanhar o que a promoção vem fazendo. Esse é o meu questionamento. Obrigado, Alisson. Parabéns, Marcelo. Obrigado. Ricardo. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Quer falar primeiro, Alisson? Não, pode falar você. Ricardo, só para eu saber, qual que é o seu empreendimento? Não, atualmente eu trabalho com políticas públicas também, mais ou menos, na Federação dos Municípios, mas eu estou num projeto de pousada lá com meu amigo Paulo, lá em Alter do Chão também. Já estou com o terreno comprado, já estou no processo de construção disso aí. E, Paulo, eu queria depois ter teu contato para a gente trocar ideias, se possível. O Alisson, eu queria dar uma palavrinha também com a Marcela, é André Scafi. Deixa eu só que eu responder o Ricardo, tentar responder, Ricardo. É a minha opinião, né? E, assim, eu sei que a gente está num momento extremamente desafiador e o Brasil, os destinos brasileiros, com poucas exceções, a gente sempre... Eu trabalho muito com planejamento de destinos turísticos, né? E agora venho atendendo bastante empresas também. Mas fiz muitos planejamentos de destinos turísticos. E a gente sempre tem grandes desafios, porque eu falei lá no começo que o turismo ele não acontece só no hotel, né? Ele acontece no destino turístico. E aí a gente tem interferência do acesso, a gente tem a interferência de outros serviços de apoio, como a saúde, por exemplo, que é um ponto que hoje está sendo muito analisado, né, pelas pessoas que vão visitar determinados destinos. Então, assim, o turismo, ele perpassa muitos outros setores, a gente depende de outros setores, né? E aí, dentro do processo, para fazer uma experiência turística, cada ator, né? Então, assim, o poder público, os empresários, a sociedade, os turistas... Por favor. Acho que não é comigo. Os turistas, eles estão... cada um tem uma responsabilidade dentro desse processo, né? E a responsabilidade do poder público é justamente planejar... Alisson, me corrija se eu estiver errado, tá? Planejar e fazer... dar uma base para que os empreendimentos se desenvolvam, né? Dentro daquele território. Então, assim, não é responsabilidade da Secretaria de Turismo melhorar a estrada, mas a Secretaria pode fazer articulação para que isso aconteça, né? Não é responsabilidade da Secretaria de Turismo fazer com que o recurso, por exemplo, disponibilizado pelo governo federal, chegue até os empreendimentos, que eu sei que isso está sendo um grande desafio, né? Os pequenos empresários não estão tendo acesso a esse recurso. Mas a Secretaria de Turismo, participando do Fórum Estadual de Turismo, que eu acredito que participe, esse fórum, ele é presidido pelo secretário de Turismo do Mato Grosso do Sul, com quem a gente está tendo muito contato, e ele está articulando fortemente para que esse recurso, de fato, chegue na ponta. Então, assim, essa articulação é de responsabilidade do poder público e dá um ambiente propício para o desenvolvimento das empresas também, né? Isso tudo a gente não tem como discutir nesse momento, porque acho que não convém. Realmente é um desafio.
nós temos desafios e acredito que a Secretaria de Turismo ela vem fazendo aí um trabalho nessa articulação, enfim, em tudo isso para melhorar essa infraestrutura básica, infraestrutura turística e dar mais possibilidade para desenvolvimento das empresas, né? Falando aí das empresas, sim, a gente tem um momento extremamente desafiador, onde a gente tem aqui, de um lado, que sobreviver, e do outro lado, a gente tem que atender o turista, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver depois. Porque se a gente não atender a esse turista, não fizer o que ele está buscando, a gente não vai ser escolhido, a gente não vai vender os nossos negócios e a gente não vai ter conseguido ter receita nem depois, quando estiver liberado para retomada, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante da gente refletir de que, sim, é muito importante a gente sobreviver, mas a gente só vai sobreviver se a gente fizer algumas coisas, né? E aí, assim, tem algumas questões que eu acho que são importantes. Aí o Sebrae, ele está trabalhando com o Sebrae Orienta? Tem um canal de orientação dos empreendimentos? Como está funcionando isso? Alguém sabe? Aqui em Santarém tem o Sebrae, bem ativo, mas eu estou por fora dessa questão do Sebrae com a parte do turismo. Eu não sei te explicar, não sei. Só se o Ricardo souber. Assim, eu não sei qual é o envolvimento, né, do Sebrae aí no estado, mas nacionalmente tem um programa que chama Sebrae Orienta, que é uma consultoria gratuita que o Sebrae está oferecendo para os empresários em diversos setores, né? Em marketing, crédito, em diferenciação de produto, enfim, diversos setores. Aqui tem também. Aí tem, né? Então, assim, de uma forma, se a gente falar assim, pensar que a gente está sem recurso, eu acho que acessar essa oportunidade de trabalhar juntamente com o Sebrae é uma oportunidade interessante, né? Onde a gente tem profissionais que vão trabalhar junto no nosso negócio sem custo para nós, nesse momento, né? E uma outra questão tem alguns pontos que a gente pode trabalhar sem grandes investimentos. Então, hoje, por exemplo, a questão da comunicação, né? Trabalhar com as redes sociais é super importante e hoje a gente não precisa investir muito nisso, né? Que é um momento que a gente precisa estar presente no inconsciente das pessoas, ou até no consciente mesmo, se comunicando, e a gente não precisa gastar muito para isso, tá? Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais da empresa, a gente impulsiona de vez em quando os posts, e a gente tem, por exemplo, mais de 100 seguidores em 3 dias. Né? E esse impulsionamento, ele dá R$30. Então, assim, são custos baixos que geram engajamento. A gente só precisa definir muito bem a pessoa que a gente quer atingir, o nosso público-alvo. O segundo ponto a gente agregar valor à nossa oferta. Para as questões dos parâmetros de higiene e saúde, a gente vai ter que investir, não tem jeito, né? A gente vai ter que comprar álcool gel, a gente vai ter que comprar máscara. Se a gente se fortalecer com associação, com alguma rede de empresas, talvez isso barateie, porque muita gente está querendo comprar, e a gente se beneficie de um desconto através de uma compra conjunta, por exemplo. Mas a gente vai ter que ter investimento, é fato, né? Vai ter que fazer adaptações, principalmente meios de hospedagem, restaurantes, né? Vamos ter que ter adaptações aí inevitáveis e investimento. Agora, para a gente oferecer mais valor na nossa oferta, eu acredito muito nas parcerias, né? Então, assim, eu acredito muito na possibilidade, por exemplo, de ter uma oficina de artesanato dentro do meu meio de hospedagem, né? Ao ar livre, e que o artesão vai dar essa oficina, ele vai se beneficiar, talvez, cobrando ali ingressos, né? Vamos pensar assim, ou então ele vai se beneficiar vendendo os seus produtos, e você, no seu meio de hospedagem, vai estar oferecendo uma atividade diferente para o seu hóspede, né? Eu acredito muito também na parceria, por exemplo, do bem-estar. Vamos pensar na Chama da Amazônia. Existe ainda, né?
a Chama da Amazônia, que é de produtos naturais? Existe? Eu sou louca pelos produtos da Chama da Amazônia. E acho que ela tem um apelo muito grande relacionado aos produtos de bem-estar, mais produtos que utilizam recursos locais, né? Então, assim, cremes com açaí, com cupuaçu e tudo mais. Eu acho que, assim, parceria com uma empresa dessa e por exemplo, uma profissional de massagem pode beneficiar também e dar outras oportunidades, criar uma oferta diferente para o seu negócio. Você ali está oferecendo, né, oferecendo não, ele vai pagar por esse serviço, tá? Você não está dando. Mas assim, ele pagando, ele vai ter uma massagem e produtos regionais aí associados. Você pode criar um ambiente dentro do seu negócio onde tenha a venda desses produtos que valorizam os produtos locais. Então, do artesanato, da geleia, do queijo, dos produtos de beleza mesmo. Tudo isso pode ser uma parceria e te gerar mais rentabilidade. Então, assim, a agregação de valor da oferta, eu acho que ela vai estar, nesse momento, muito ligada às parcerias. Você tem como oferecer uma oferta diferente se associando a outras pessoas e gastando muito pouco ou nada, sabe? Então, eu acho que é um segredo importante para esse momento. Acho que é isso. Para essa retomada aí, o segredo aí vai ser realmente ser criativo, a gente vai ter que sempre ser criativo, e estabelecer parcerias, né? Então, as parcerias vão ser a alma do negócio para a gente diversificar a nossa oferta, sem precisar contratar ninguém, sem precisar comprar nada, mas que a gente ofereça e demonstre preocupação com esse novo comportamento de consumo. E aí eu só vou colocar aqui que como chama? Andréia da SCAF, que ela quer falar, né? Ela pediu aqui para eu ressaltar a Ilha de Marajó. Realmente, me desculpe, esqueci, é um produto super importante nesse momento e super diferente, que vai ser muito buscado, tem muita oportunidade e, com certeza, me desculpe aí por não ter mencionado. Não, que isso, Marcela. Eu só posso fazer só mais uma colocação, assim, só para em cima do que a Marcela está falando, ela comentou aí. Eu acho que situações específicas, ela exige também atitudes muito específicas e mudanças radicais também. Eu acho que a gente precisa entender que agora ninguém é mais concorrente aqui, quem tem empreendimento. A gente tem que se juntar para sair da situação que não é uma situação fácil, né? Eu acho que a gente precisa propor isso também, essa questão de estar agregando ao invés de cada um para o seu lado, né? Eu vou te dizer uma coisa, vou contar uma história só, que eu li num livro, que é justamente com quem eu vou fazer a live segunda-feira, o autor. O livro chama Empresas Espiritualizadas, né? Não tem nada a ver com religião, nada a ver com isso. A espiritualidade da empresa está em outros pontos, né? Mas se vocês quiserem descobrir, assistam a live, por favor. Mas ele conta que, historicamente, né, no nosso desenvolvimento humano, para nossa proteção, quando a gente estava com medo, quando a gente estava com algum desafio, a gente se unia. Mesmo nos primórdios, quando a gente não se comunicava ainda, a gente se reunia em grupos, né? Os homens, na época, se reuniam em grupos, as pessoas, seres humanos, se reuniam em grupos para se proteger e para achar soluções. E a gente foi perdendo isso, né? Mas tudo isso está acontecendo não é por acaso. E eu acredito muito que essa retomada ela só vai se dar, os destinos que vão se fortalecer e saírem fortalecidos de tudo isso são destinos que vão ter cooperação. Então, assim, pensem nisso, gente. A gente trabalha nisso há muitos anos. O Ministério do Turismo trabalha nisso há muitos anos. A Secretaria de Turismo trabalha nessa regionalização, nesse fortalecimento de rede há muitos anos. Mas a gente, de fato, nunca conseguiu fazer com que as pessoas tenham empatia pelo outro
entendam o outro e respeitem a opinião alheia para se fortalecer como rede, né? E entender que, assim, o concorrente, se a gente torcer pelo insucesso dele, não garante o meu sucesso. O insucesso dele não garante o meu sucesso se eu não fizer a minha parte, né? Ou seja, se a gente não tiver junto, fazendo cada um a sua parte, a gente não vai sair de lugar nenhum. Então, assim, pensem muito nisso agora, gente, porque não tem retomada do turismo sem uma união e uma cooperação. Principalmente porque se eu vivencio uma experiência negativa em uma empresa, eu estou levando o nome do destino inteiro embora, né? E eu vou replicar isso. Segundo o marketing, experiências positivas eu replico para 3 pessoas e negativas para 11, mas com a internet isso se tornou 11 milhões, né? Então, assim, pensem nisso. Andréia. Oi, Marcela, tudo bom? Oi, bom tudo dia bem. a todos, bom dia, Alisson, Deoclésio, Juliana. Queria fazer uma pequena apresentação sobre tudo que você falou. Eu parabenizo assim, o tema inteiro. A gente está bem atencioso aqui no Marajó, prestando atenção em todas as dicas, mas a gente gostaria também de falar um pouquinho do que a gente já começou a fazer, mesmo antes da pandemia. Eu sou da Escape Turismo, há 8, 9 anos a gente já está no mercado, com muita dificuldade, e sobrevivendo às experiências, né? Então, a gente, quando conhece as histórias dos nossos clientes, a gente se encanta e quer muito mais conhecer novas histórias. Então, eu represento também a rede de turismo Viva Marajó, que foi uma ideia que nós tivemos há 2 anos atrás, uma rede de empresárias mulheres empoderadas que se uniram para poder juntar os setores, né? Porque eu trabalho com receptivo, mas eu preciso da empresa que trabalha com transporte, da rede hoteleira, dos prestadores de serviço, dos fornecedores. Então, a gente monta essa rede e, inclusive, as meninas, a Simone do Hotel Marajó e a Fernanda da Edgar Transporte estão aqui na live, e eu fui destinada a falar um pouquinho sobre a nossa rede. A gente está aqui para promover um bom acolhimento ao visitante que pensa em viajar ao Marajó. Então, Belém é a porta de entrada, é o cartão postal, e a gente está tentando fazer já há algum tempo esse turismo de experiência que está dando super certo, né? É um turismo de vivência. Então, quando você falou de experiências com aquela lembrança do artesanato, a gente tem também dentro da rede o Instituto Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia, que trabalha vários temas, desde da aula que é dada para as crianças sobre a cultura local, da cerâmica. No inverno tem uma temática dentro de sala de aula. No verão, as crianças saem para o barracão para aprender a cerâmica marajoara, e está na grade curricular dessa escola. E a gente trabalha já o turismo nessa instituição, não só visitando o barracão de cerâmica, mas sentindo a natureza, sentindo o contato que tem entre o social daquela instituição, que também tem um projeto social, com o meio ambiente. Então, é tudo junto e misturado. A Rede Viva Marajó, ela está aí em fase de aprendizado constante. A gente está trabalhando, quando você falou do Sebrae, a gente tem a Sala do Empreendedor aqui no município, que nós temos um consultor muito ativo, que é o Roger. Ele faz ativamente a motivação aos empresários locais. Eu estou falando do município de Soure, mas a gente também trabalha no município de Salvaterra, de Cachoeira do Arari, que fica na micro-região. E a gente tem maior prazer em conhecer pessoas como você, para nos motivar cada vez mais. A CETU, ela está de parabéns, porque a cada vez que ela lança uma live com um tema, a gente para o que está fazendo para se capacitar para aprender. Os primeiros dias de pandemia foram bem difíceis, né? As primeiras semanas para o empresariado, financeiramente falando, houve uma queda muito significativa no que a gente estava acostumado. Até fevereiro a gente teve turista que estiveram na ilha. Hoje os portos estão fechados. Hoje a gente já está com índice de 25 mil habitantes para 100 casos confirmados de Covid-19 no nosso município.
é considerado alto, 5 óbitos. Então, a gente acaba tendo que se planejar nesse período, utilizar da nossa casa para se capacitar, para a gente aprender muito mais para poder prosseguir. Porque quem não planeja a curto, médio e longo prazo, a gente vai acabar esbarrando em atendimento não seguro. Então, a gente tem sim que planejar. Gostei muito dessa tua fala, tu deste muita ênfase a isso. E atividades sustentáveis, é do que eu queria falar. Então, como eu falei inicialmente, a nossa amiga Simone, do Hotel Marajó, ela estava fazendo um mega investimento de reforma da pousada com placas solares. Vai ser o primeiro empreendimento local da ilha a ser considerado sustentável, porque ela vai manter a estrutura hoteleira com placas solares, só que veio a pandemia, ela não pôde fazer essa inauguração. Então, a gente está voltado muito para esse tema. E o Marajó, ele tem esse contexto. Ele não é só búfalo, ele não é só praia, ele tem esse contexto de vivência, né? Então, se trabalhar responsabilidade, empreendedorismo, cultura alimentar, se nós trabalharmos a cultura marajoara como um todo e valorizar o pequeno empresário, o pequeno produtor, eu acho que a gente consegue almejar longas caminhadas dentro do ramo do turismo. E aquelas pessoas que, por acaso, ainda estão assim muito para baixo, aquelas rede hoteleira, aquele receptivo, aqueles meios de transporte que pensam em fechar, eu acho que deve te escutar. Eu acho que aqueles empresários que ainda estão pensando somente nesse retorno financeiro, tem que pensar num retorno de criatividade, num retorno onde a gente vai pensar, planejar, montar a rede. Eu não tenho um recurso grandioso nesse momento, mas eu vou galgar para juntos a gente poder fazer esse turismo acontecer. Nós somos uma empresa de pequeno porte, nós temos uma parceria com a rede de transporte, com a rede hoteleira, com a rede de prestadores de serviços, e eu gostaria muito de que vocês conhecessem a nossa ilha, conhecessem os produtos que o Marajó tem para oferecer, e a gente vai dar uma cara nova nas nossas redes sociais para poder dizer: o Marajó está aqui, está organizado, está certificado, né? E vai atender todos os protocolos de segurança. Então, muito obrigada por esse espaço, em nome da rede, em nome da Associação de Turismo do Marajó, em nome da nossa presidente Simone Pereira. A gente agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. Legal, legal. Obrigado, André. Marcela, quer comentar alguma coisa? Não, acho que eu quero Isso, né? parabenizar. É legal o trabalho que elas fazem. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Saindo. Eu já estou seguindo aqui nas redes sociais, vou acompanhar esse trabalho. É um trabalho que está muito alinhado com tudo que o turista está buscando, né? E eu acho que a essência do Marajó, ela precisa realmente ser sustentável, né? E aí, o sustentável não só ambientalmente, mas economicamente, socialmente, é tudo que vocês estão fazendo aí. Então, parabéns. E para mim é a imagem associada já, sabe? Sustentabilidade, Marajó. Então, eu acho que isso tem que ter muito intrínseco aí na oferta também, na vivência que vocês oferecem. Porque já é uma imagem que fica na cabeça, sabe? Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada a todos, viu, Alisson? Obrigado, se despede por aqui. A gente já está com quase 2 horas de conversa, né? Vamos voltar aqui só rapidinho com nossos amigos ali do Bora Ali. Oi. Para ver se ele consegue agora. Conseguiu? A gente já vai encerrar. Beleza. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né? Palestra muito boa. A Marcela, ao Alisson, né? Isso. Beleza. O que acontece? Hoje nós somos uma empresa que começamos nosso trabalho em 2019, né? Nosso primeiro ano de atuação foi em 2019. A gente trabalha com turismo emissivo, né? Justamente por conta de algumas análises que a gente fez de mercado, né? E vimos que era muito difícil tentar trabalhar o receptivo aqui em Belém, certo? E o perfil, querendo ou não, do paraense, ele dá preferência em conhecer destinos fora de Belém, né, fora do Pará, do que aqui dentro, muitas vezes, né? Então, por isso a gente
deu preferência em trabalhar o turismo emissivo, né? Nosso público-alvo é o público universitário, certo? A gente trabalha basicamente com o turismo de lazer e o turismo para eventos técnicos científicos, né? E aí, a gente, logo que iniciou, né, o isolamento, a gente percebeu que teve uma queda, obviamente, nas vendas, né? Nós estávamos com 4 excursões programadas para o segundo semestre. Todas as 4 foram adiadas, né? A gente achou por questão de segurança, questão de comprometimento de fato com a saúde dos nossos passageiros, adiá-las, né? Já passamos todas essas excursões para 2021, certo? E o que a gente pensou para tentar trabalhar, retomar, né, aos poucos a nossa atividade agora no segundo semestre? Voltar a trabalhar o receptivo, né? De que forma? Com os passeios regionais, tá? A gente tinha um produto que a gente trabalhava pelo menos uma vez no mês, algum balneário da região metropolitana de Belém, né? Nesse sentido, eu confesso que a gente tem muita coisa boa, né? Falta, obviamente, uma infraestrutura em alguns casos, né? Mas a gente tem alguns balneários que têm uma estrutura boa que dá para a gente levar o passageiro, tranquilo? E aí é o seguinte, o que veio aqui na minha cabeça, né? Pensando em todos os problemas que a gente teve ano passado e que a gente pretendia não ter, né, em 2020. Então, assim, sempre que a gente chegava de viagem, nós mandávamos para o nosso passageiro uma pesquisa de satisfação, né? Para saber a opinião dele, de como tinha sido a viagem e, obviamente, basear o nosso próximo produto na opinião dele, certo? Elaborar o próximo produto dentro da opinião dele, tranquilo? E aí a gente fez isso em todas, né? Montamos os nossos produtos de 2020 baseado nessas pesquisas de satisfação. E aí é o seguinte, nós nos preparamos, né? Veio a Covid, veio a pandemia, paramos tudo, reprogramamos nossas viagens e estamos nos adaptando a essa nova realidade, né? Essa questão da humanização, do atendimento, a gente já praticava, a gente se identificou muito com a tua palestra, viu, Marcela? Muita coisa que tu citou, a gente já praticava, a gente já tinha essa sensibilidade antes, né, de tudo isso acontecer. O meu problema é o seguinte, eu trabalho com, no mínimo, 4 fornecedores, né? Que é o meu fornecedor de transporte, o meu guia, que vai me receber lá no destino para onde eu vou, o hotel que eu contrato lá também, né? E o guia acompanhante que sai daqui de Belém. O problema todo se eu seguir como uma cultura, né, organizacional, todos esses procedimentos, mas o meu fornecedor não seguir. E aí eu acabo sendo prejudicado. Entendeu? Então, assim, essa cadeia, no meu ponto de vista, ela tem que estar muito bem integrada, entendeu? E aí eu já deixo também uma dica aí para o Alisson, né? Para vocês da Setur tentar trabalhar com essas empresas que fazem transporte de passageiros aqui de Belém, que fazem frete, entendeu? Porque, assim, a gente sentiu uma dificuldade tremenda de trabalhar com eles ano passado, no sentido de que é um perfil novo de passageiro que muitas vezes eles estão pegando, né? Eu confesso para vocês que a maioria, o perfil do nosso passageiro é universitário, a maioria mulher, entendeu? E tinha pessoas do grupo LGBT, certo? E muitas vezes a gente costumava ouvir comentários que não eram legais por parte de alguns fornecedores. E isso aí causava constrangimento, certo? Então, assim, muitas vezes a gente se prepara, mas o fornecedor que a gente contrata não liga para isso, entendeu? Então, assim, é até uma forma de abrir os olhos de vocês para esse novo, para esse, como é que eu posso dizer? Para esse ponto, né? Para vocês também tentarem trabalhar com eles, porque eles são importantes dentro de todo esse processo, né? E eles precisam entender também essa importância, tranquilo? É basicamente isso, tá? São os únicos fornecedores que tem? Não, na verdade é o seguinte, como é que acontece? A gente faz a cotação, né? A gente tem mais ou menos uns 5 fornecedores de ônibus, né? Só que assim, para te reservar, tu tem que ter o capital inicial, né? E muitas vezes a gente não tem, a gente só começa a ter quando o passageiro começa a pagar a tua excursão, certo? E aí a gente tem aquele capital para poder reservar o ônibus, certo? Sim. E aí, obviamente, o tempo vai passando e essas opções de fornecedores vão diminuindo. Às vezes resta só um. Tu não tem mais quem contratar, então tu só tem aquele, entendeu? Às vezes a gente tenta uma conversa,
mas acaba não dando jeito. Por quê também? Eles trabalham muito com o sistema de escala, né? Teve uma empresa que a gente contratou que a gente gostou muito do motorista, entendeu? A gente contratou ela e exigiu, olha, a gente quer viajar com ele. Só que quando chegou no dia da viagem, por questão de escala, ele foi mandado entrar de férias e mandaram outro motorista. E aí a gente teve problema com esse motorista, entendeu? Aí é muito complicado. E aí o que eu falo no sentido da Setur é fornecer esse treinamento para eles como uma obrigação, entendeu? Tipo, você só vai sair de Belém se você teus profissionais passarem por esse treinamento. É uma forma de se adaptar a essa nova realidade, entendeu? E você acha que se for uma iniciativa de vocês, assim, com os fornecedores que vocês estão acostumados a contratar, para uma conversa mesmo, né? Uma sensibilização de que vai ter um novo turista e contar essas Perfeito. coisas que a gente conversou aqui, você acha que não funcionaria? Olha, Porque o que talvez, acontece? o que eu digo é assim, para a empresa privada é muito mais imediato, às vezes, você tomar ação. Para o poder público, tem sempre um processo, né? Sim. Então, assim, às vezes, para atender essa necessidade imediata, é importante que vocês sensibilizem também quem está... Porque, assim, a empresa, eu vejo que as empresas, em geral, elas têm um papel, né, na sociedade. Elas não têm só o papel de empregar, elas têm o papel de sensibilizar, elas têm o papel de educar, enfim, tem diversos papéis. Eu acho que isso pode ser um papel de vocês também, né, de contribuir com que eles consigam entender que eles são importantes no processo, que sem eles nada funciona, que eles precisam tratar bem as pessoas, procurar um aprimoramento do serviço, enfim. Mas é mais num sentido de conversa mesmo, para começar a sensibilizá-los para que eles busquem outras alternativas de aprimoramento e tudo mais. Porque eu vejo hoje que operadoras de turismo, né, elas vão, por exemplo, dar muita prioridade a estabelecer parcerias com negócios, primeiro, que estejam fortalecidos no mercado, né? Claro, ela não vai querer vender um hotel para depois a pessoa chegar lá, o hotel fechou, claro. Mas, assim, vão estar atentos a essas questões, né? De como as pessoas estão sendo acolhidas naquele empreendimento, como eles estão lidando com a questão da sustentabilidade. Então, eu vejo assim que, como muitas empresas não sobreviverão a esse processo da pandemia, infelizmente, eles também vão começar a selecionar muito as parcerias que vão estabelecer, né? E isso também serve para vocês, né? Assim, numa outra proporção, mas localmente, vocês falando dos fornecedores de vocês aí. Então, como vocês podem, talvez, interferir nesse processo, apoiar esse processo, né? Acho que vocês poderiam pensar um pouco nisso, porque a agência de receptivo sempre tem que ser um pouco de também capacitador do processo, sabe? Então, eu acho que agência de emissivo, não, mas agência receptiva, sim. Normalmente, sempre tem que falar que, você é guia, vai de uniforme, camiseta branca, short tal, você recepciona a pessoa com um sorriso, e assim falando, né? Então, os receptivos, em geral, eles sempre têm que atuar um pouco nessa questão da capacitação também, eu vejo muito. Entendi. Marcela, eu tinha pensado nessa questão, né? Porque o que acontece? Ano passado, infelizmente, por questão financeira mesmo, a gente não conseguiu organizar uma reunião. Porque, obviamente, antes de sair daqui de Belém, o ideal é esse. Tu reunir o grupo primeiro para eles se conhecerem, né? Que muita gente não se conhece, né? E aí, outra questão, a gente não cria grupo de WhatsApp muito antes da viagem, a gente geralmente cria um mês antes, que é justamente para evitar brigas, né? E aí o pessoal já não viajar brigado, né? E a gente não conseguiu fazer a reunião. E aí, quando a gente chegou de viagem, que a gente sentou, né, ano passado, para analisar tudo o que aconteceu, a gente pensou nisso. A gente tem que fazer a reunião. A gente tem que fazer... Agora tem que ser digital. Exatamente. Entendeu? Não, mas só como a gente vai viajar ano que vem, aí provavelmente já dê para a gente reunir em algum local físico, né? Entendi. E aí, por que a reunião? Porque a gente pensou nela, que tem que acontecer justamente por isso, né? Nessa reunião, a gente queria a presença dos passageiros, do responsável do passageiro, porque pelo perfil universitário do nosso cliente tem muito aluno, né, novo, que está iniciando a graduação, que vai.
né, na viagem, a primeira vez que está pegando estrada, nunca viajou na vida, né? E principalmente desses fornecedores, né? O que primeiro vem na nossa mente são os motoristas, cara. Eles são muito importantes nesse processo justamente porque, querendo ou não, são os que dão mais trabalho para a gente, entendeu? Enfim, a gente pensou nessa questão das reuniões, né? Basicamente mas pensa numa reunião com eles agora. Quem são os seus principais fornecedores? Faz uma ação junto com eles, se reúna, faz um alinhamento, conta do qual o perfil agora, o que vocês acham importante. Enfim, eu acho que é uma oportunidade interessante também de vocês se conectarem, né? Sim, perfeito. Era só isso mesmo que eu queria pontuar. Tá? Muito Legal. obrigado. Isso é mercado mesmo, né, Marcelo? Acho que vocês vão encontrando aí os fornecedores que têm mais afinidade com o negócio de vocês e isso vai se ajustando, né? Perfeito. É isso. Perfeito. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui, né, Marcelo? Já estamos com o horário bem avançado. Eu tinha uma outra reunião 11 horas. Olha aí. Eu agradeço aí mais uma vez por estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho dos seus conhecimentos, estar contribuindo um pouquinho nesse momento difícil, que a gente possa superar isso. Vamos superar, gente. Sucesso para vocês, muita motivação. Tem dias ruins, tem dias melhores, né? Que a gente acorda não tão bem, outros acorda mais motivado que vai dar certo, confiando de que vai dar certo. Mas confiem que a retomada do turismo está aí, vai ser devagar, mas vai acontecer e depois os turistas vão viajar ainda mais. Tenham certeza disso e se preparem para esse processo. Boa sorte! Preparem, anote na agenda aí que dia 23 a gente retoma esse assunto aí, tá? Quem quiser participar, vamos dar continuidade aí com a reestruturação do produto aqui. A gente foca mais nisso. Certo? Obrigado a todos. Bom dia, bom final de semana. Obrigado. Tchau, bom final de semana. Abraço. Comigo.